Mad Mike Hughes subiu aos céus em um foguete a vapor improvisado quando, de repente, algo deu muito errado. Mike queria ver a Terra de uma altura de 1.525 metros, porque acreditava que o planeta era plano e que o governo apenas escondia esse fato de nós. Nas imagens, é possível ver o foguete assumir uma trajetória curva. Logo em seguida, os paraquedas de pouso se abrem por engano e se desprendem da nave ainda durante a fase de lançamento. O foguete atingiu o solo e se despedaçou, matando Mike. Ele havia construído o foguete sozinho, cometendo, ao que tudo indica, graves erros de engenharia. E nesse vídeo reuni histórias sobre os incidentes mais extremos com consequências fatais. Alguns parecem inacreditáveis, mas todas essas mortes foram retiradas de fontes confiáveis. E como sempre, fica o aviso, isso é um conteúdo sensível. Agosto de 2012. Montana, Estados Unidos. Na rodovia 93, perto de Kalispell, um carro atingiu uma criatura estranha que surgiu inesperadamente na estrada. Quase instantaneamente, outro veículo colidiu logo em seguida. A motorista do primeiro carro era uma garota de 15 anos e o segundo veículo era conduzido por uma jovem de 17. Quando correram para ajudar a criatura, descobriram que se tratava de um homem vestindo um traje ghillie, uma roupa de camuflagem sofisticada. Esse tipo de traje é normalmente usado por caçadores militares ou jogadores de paintball. Ele torna a pessoa praticamente invisível, pois de fora parece apenas um monte de folhas. O homem se chamava Randy Tanley. Ele tinha 44 anos. E, ao que tudo indica, Randy queria se passar por uma criatura mítica, o Pé Grande. Por isso, vestiu o traje e passou a andar pela rodovia, esperando que alguém ligasse pro 911 para avisar que havia o Pé Grande solto por ali. As autoridades acreditam que o homem provavelmente estava embriagado. Em vez de tentar se tornar visível, Randy estava praticamente invisível. Por isso, o policial da patrulha rodoviária de Montana, Jim Schneider, considerou as duas motoristas inocentes, já que era praticamente impossível perceber alguém usando aquele tipo de roupa a tempo. Infelizmente, Randy sofreu ferimentos incompatíveis com a vida. Nunca caminhe por uma rodovia se não estiver usando roupas altamente visíveis e de preferência com elementos refletivos, especialmente à noite. A próxima história é mais um lembrete de que o desejo de fazer algo fora do comum pode terminar em tragédia. Abril de 2014. São Petersburgo, Rússia. Uma estudante de 17 anos, chamada Ksenia Gnatieva, estava sobre uma ponte ferroviária, observando os trilhos convergirem ao longe. A garota decidiu tirar uma selfie com esse cenário ao fundo. Ela levantou o celular e começou a movê-lo, tentando encontrar o enquadramento perfeito que incluísse tanto ela quanto os trilhos. Não foi fácil, já que Ksenia não era alta o suficiente. Então ela ficou na ponta dos pés, mas de repente perdeu o equilíbrio e começou a cair por cima do parapeito da ponte. Em pânico, tentando se salvar, a garota agarrou um fio e foi atingida instantaneamente por 1.500 volts. Ela caiu sobre os trilhos e não apresentou mais sinais de vida. Não se sabe se Ksenia teria sobrevivido caso não tivesse tocado no fio, já que a ponte tinha 9 metros de altura, o equivalente ao 3º ou 4º andar de um prédio. Por isso, priorize sempre a sua segurança e não a foto perfeita. E claro, nunca toque em fios com as mãos. Não importa o tipo de fio que seja, nunca faça isso. A segurança vem sempre em primeiro lugar, seja na busca pela foto perfeita ou por qualquer outro troféu. 6 de abril de 2019, Parque Nacional de Kruger, África do Sul. 5 caçadores ilegais decidiram caçar rinocerontes. O fato de ser ilegal não os impediu, já que para eles, o chifre de rinoceronte era um troféu valioso, capaz de render muito dinheiro. Somente em 2017, 504 rinocerontes foram caçados ilegalmente dentro do parque. A administração não consegue controlar cada centímetro do território gigantesco, ainda mais porque visitantes só entram em safaris guiados enquanto os caçadores invadem a pé. Apesar de até aquela missão fatal o grupo sempre ter tido sucesso, naquele dia eles ouviram passos pesados atrás deles. Era um elefante. O animal gigante atacou os caçadores e derrubou o grupo no chão. O elefante não recuou. Atacou um dos homens e continuou o pisoteando até a morte. Os outros ficaram em choque. Os menos feridos arrastaram o corpo do amigo até a estrada. Ligaram para a polícia para relatar o incidente trágico e fugiram, para não serem presos por atividade ilegal. No entanto, os restos mortais do homem nunca foram encontrados por completo. Tudo que sobrou foi o crânio e um pedaço da calça. Após a fuga dos caçadores, o cheiro de carne e sangue atraiu leões, que dilaceraram o corpo. O destino pregou uma piada cruel com o caçador ilegal. Ao tentar caçar um animal, ele mesmo virou a vítima. Por isso, sempre siga as regras dos parques naturais e nunca se aventure sozinho,
se não tiver um guia ou não souber onde fica um abrigo seguro. É melhor respeitar a lei e as normas de segurança. Caso contrário, uma história ainda mais horrível pode acontecer com você. Uma história como a seguinte. Agosto de 1999, Newport Harbor, Califórnia. A jovem Kim Millett, de 17 anos, observava o céu com um telescópio na entrada de casa, tentando ver a chuva de meteoros Perseidas. Um fenômeno cósmico que só pode ser visto uma vez por ano, em agosto. Mas os postes de iluminação estavam atrapalhando a visão de Kim, e o espetáculo estava prestes a começar. Foi então que o seu irmão mais velho, Scott, resolveu ajudá-la. Ele achou que não tinha problema nenhum em desligar um poste perto de casa para que a irmã pudesse ver melhor o céu. O Scott pegou suas ferramentas, abriu o compartimento do poste e começou a mexer nas partes elétricas internas. Muito provavelmente ele removeu a placa de inspeção e passou a cortar um dos fios expostos. De repente, Kim viu um clarão intenso. Mas aquilo não era uma chuva de meteoros. O seu irmão sofreu uma descarga elétrica e caiu no chão. Scott estava caído ao lado do poste, inconsciente. Quando a irmã correu até ele, Scott já não respirava mais. Os paramédicos não conseguiram reanimá-lo. Ao que tudo indica, Millett não sabia que os circuitos elétricos das ruas vizinhas também estavam interligados. Isso significa que a corrente elétrica nos fios era suficiente para alimentar 80 postes de luz. Estamos falando de 4.000 volts fatais. Imagine quão poderosa e dolorosa foi essa descarga. Se ela chegou a deixar uma marca em forma de alicate na mão de Scott, nunca mexa em sistemas elétricos se você não for devidamente autorizado. A próxima história também fala sobre o perigo de tentar resolver um problema sozinho, sem a ajuda de profissionais treinados. Setembro de 1998, Califórnia. Hector Mendonça gritava de alegria enquanto enfrentava as curvas fechadas de uma montanha-russa. Ele estava no parque de diversões Great America, uma atração chamada Top Gun. Mas essa montanha-russa era diferente do que normalmente a gente imagina. Os carrinhos não tinham piso. Os passageiros se sentavam em assentos individuais, presos por cintos de segurança, como em um carro comum. Isso permitia que as pernas ficassem soltas, balançando durante o percurso. A atração atingia 80 km por hora e durava 2 minutos e 26 segundos. Depois que Mendonça saiu do brinquedo, percebeu que durante o percurso, o vento havia levado seu boné, que agora estava caído nos trilhos. Ele começou a explicar aos operadores que precisava voltar para buscá-lo. Os funcionários não entenderam Hector, já que ele só falava espanhol. Eles tentaram explicar que a única área permitida para visitantes era a entrada da atração. Irritado, então o Mendonça os ignorou e foi embora. Mas a história não terminou ali não. Mais tarde, o Hector entrou furtivamente por uma porta com a placa "Somente funcionários" e seguiu em direção aos trilhos. Essa porta é usada apenas por técnicos, quando o brinquedo está desligado e não há visitantes. Agachado, então, Hector evitava os trilhos enquanto se aproximava do seu boné. Enquanto isso, os operadores já haviam prendido o próximo grupo de visitantes na montanha-russa. Entre eles estava a Jessica Medina. O brinquedo entrou em funcionamento. De repente, a mulher começou a gritar, mas não era de adrenalina, era de dor. Ela estava balançando as pernas com tanta força que fraturou um osso da perna direita. Os operadores correram para ver o que havia interferido no percurso do brinquedo e ficaram em choque ao encontrar o Hector morto. Enquanto estava perto dos trilhos, Jessica o atingiu acidentalmente na cabeça, em alta velocidade. Hector morreu na hora. Nunca entre em áreas restritas em parques de diversão e sempre siga as instruções dos operadores, que são responsáveis pela sua segurança. Às vezes, o desejo de recuperar algo que perdemos pode levar a consequências devastadoras, como na próxima história assustadora. Agosto de 2010, Bakersfield, Califórnia. Uma jovem responsável pela manutenção de peixes de aquário entrou na casa da família Moody. Logo ao entrar, ela sentiu um odor forte e estranho. Tentando encontrar a origem do cheiro, a garota se aproximou da lareira. Quando olhou para dentro, quase desmaiou. Havia uma mulher presa dentro da chaminé. A mulher era Jacqueline Kutarak. William Moody mantinha um relacionamento secreto com Jacqueline. A relação era conturbada. Embora tentassem esconder o romance, alguns moradores sabiam do caso e relataram mais tarde que o casal vivia terminando e reatando. No dia do incidente, tudo indica que eles brigaram novamente e William não quis falar com Jacqueline. Algumas testemunhas afirmaram ter visto a mulher bebendo sozinha em um bar, visivelmente abatida. Depois disso, ela se levantou e saiu apressada. Como se descobriu depois, Jacqueline queria resolver tudo com William, então foi até a casa dele sabendo que ele estava sozinho. Mas o amante não a deixou entrar. Foi então que Jacqueline encontrou uma pá
cavou um buraco por baixo da cerca e entrou no terreno. A porta da casa continuava trancada, mesmo assim a mulher persistiu. Ela subiu uma escada até o telhado, retirou a tampa da chaminé e começou a descer por dentro, com as pernas primeiro. Enquanto isso, William já havia fugido, tentando evitar uma nova discussão com a amante. Quanto a Jacqueline, ela ficou presa a apenas 60 centímetros da abertura da lareira. A pobre mulher não conseguia nem inspirar, nem expirar. Não se sabe se ela tentou chamar pelo amado, nem quanto tempo demorou até morrer por asfixia, já que o corpo só foi encontrado pela cuidadora dos peixes da casa 3 dias depois de Jacqueline ter entrado pela chaminé. Jamais tente invadir a casa de outra pessoa, isso pode terminar de forma fatal. E tem histórias ainda mais chocantes, onde a falta de atenção custou a vida de alguém. 13 de julho de 1997, Virgínia. Eric Barcia, de 22 anos, estava trabalhando numa lanchonete e era entusiasta de esportes radicais. Ele sonhava em fazer bungee jumping. Por algum motivo, Eric decidiu organizar tudo. Não se sabe se esse tipo de atividade não estava disponível na região ou se ele queria provar que ele era capaz de construir o sistema por conta própria. O que a gente sabe é que o Eric amarrou vários elásticos que, juntos, tinham menos de 21 metros de comprimento, exatamente à altura da ponte ferroviária no parque Lake Accounting. Ele sabia que a queda deveria ser interrompida pouco antes de tocar o chão, e então o elástico o impulsionaria de volta. Amarrou uma ponta nos próprios tornozelos, a outra na grade da ponte e pulou. Mas os elásticos não o seguraram a tempo. Se ele não fosse um iniciante, teria sabido como calcular corretamente a distância. A margem segura, deixada, era muito pequena, e quando os elásticos esticaram, Eric bateu com tudo nas pedras do chão. Ele morreu na hora. Nunca tente recriar esportes radicais por conta própria. Deixe isso para os profissionais, que ao contrário de você sabem o que estão fazendo e seguem padrões internacionais de segurança. Apesar que até os profissionais, às vezes, cometem erros fatais. 9 de julho de 1993, Toronto, Canadá. Gary Hoy, advogado canadense, guiava um grupo de estudantes pelo arranha-céu Toronto Dominion Century, onde ficava o escritório Holden Day Wilson, onde ele trabalhava. Hoy era especialista em direito corporativo e normas de construção. Ele tinha uma mania. Adorava demonstrar a resistência das janelas do prédio. Ele corria em direção ao vidro e se jogava contra ele para provar que era seguro. Ele já havia feito isso várias vezes e nunca se machucou. Naquele dia, ele fez o mesmo na frente dos estudantes. O vidro resistiu, mas a moldura da janela não. Ela se soltou da parede, levando o vidro e Gary junto. Tudo isso aconteceu no 24º andar. O advogado não resistiu. A tragédia chocou os estudantes e os colegas de trabalho. O acidente acabou contribuindo para o fechamento do escritório Holden Day Wilson em 1996. A história de Hoy, de 1996, apareceu em programas como O Caçadores de Mitos e também em 1000 Maneiras de Morrer. Não desafie o destino. Mesmo que você já tenha feito algo perigoso 100 vezes antes e tenha saído ileso. Mas olha, a história anterior ainda não é a mais bizarra não, causada por decisões impulsivas. Maio de 2018, distrito de Odisha, Índia. Prabhu Bhattara, o motorista de táxi de luxo, levava passageiros de volta de um casamento. Ali no distrito de Nabarampur, ele foi atrás de um morro perto da estrada para urinar. Lá ele viu um urso preguiça ferido. O motorista teve a ideia de tirar uma selfie com o animal. Os passageiros tentaram convencê-lo a não fazer isso, mas Prabhu não deu ouvidos. De repente, o urso, que parecia desacordado, recuperou os sentidos e atacou o homem. No vídeo é possível ver os passageiros tentando ajudar, mas estavam com medo de se aproximar demais, com receio de também serem atacados. Eles atiraram pedras e paus no animal, mas foi em vão. Quem não teve medo do urso foi um cachorro de rua comum. O cão correu até o predador, rosnou e até mordeu o urso, mas isso não adiantou. O urso era muito maior. Bhattara morreu na hora e o urso foi levado para um veterinário, onde recebeu tratamento para os ferimentos. Pode parecer estranho e talvez você se pergunte, por que não sacrificaram o urso? Mas a verdade é que o animal não começou o ataque. Ele apenas se defendeu. Por isso, nunca se aproxime de animais selvagens. Para eles, sua presença é uma ameaça. E mesmo que a sua intenção não seja atacar, eles reagem como se fosse. Eu vou deixar os links aqui para todas essas histórias aqui embaixo, para você ver que eu não inventei nenhuma delas. Infelizmente, todas aconteceram de verdade. Compartilhe nos comentários a morte mais estranha que você já ouviu falar. E se inscreva no canal, para ficar por dentro de onde o perigo pode estar à estreita.